Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem? Hoje a gente vai ler Isaías 21 e 22 e vamos ler capítulo 2 de Hebreus. Vamos à nossa leitura? Profecia contra a Babilônia. Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão, fecha o cerco, ó Média. Já fiz cessar todo gemido. Por isso, os lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte. O horror me apavora. O crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Põe-me à mesa. Estendem-se tapetes. Come-se e bebe-se. Levantem-se príncipes e untem uns escudos, porque assim me disse o Senhor. Vai e ponha uma sentinela que fique olhando e anuncie o que enxergar. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente, com muita atenção. Então o que estava olhando gritou: Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 em 2. Então ele ergueu a voz e disse: Caiu! Babilônia caiu! Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido, como o trigo na eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, isso lhes anunciei. Esse trecho aqui é um pouco complicado aí para a gente interpretar, né? Eu achei um pouco difícil. É a partir da visão de quem que ele está dizendo aqui. Eu achei um pouco complicado. Mas a suma é essa daqui, ó. Caiu, Babilônia caiu. Seus deuses, suas imagens estão despedaçadas. Por que essa profecia é importante para aquele momento? Porque o maior temor do povo de Israel naqueles dias era a Babilônia, a Síria, a Assíria. Então eram impérios que estavam crescendo muito. A Babilônia se tornaria, depois aqui desse período, o grande império na época, que subjugaria o império assírio. Então, poderosíssimos, poderosíssimos. Para as proporções da época, um império muito grande, muito grande. Vamos seguir aqui, ó, profecia contra Dumá. Alguém me chama desde Seir. Guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito. O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Difícil, né? Interpretar isso daqui. O Monte Seir é o monte da terra de Edom. Edom, que são os descendentes de Esaú. Inclusive, são moradores do Monte Seir que se unem naquele episódio lá de Josafá contra o povo de Jerusalém. Então, Dumá talvez seja uma região ali desses descendentes de Esaú, que são inimigos históricos de Israel. Profecia contra a Arábia. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia vocês passarão a noite, ó caravanas de dedanitas. Levem água para os sedentos. Ó moradores da terra de Tema, levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desembainhada, do arco entesado e do furor da guerra.
Porque assim me disse o Senhor: dentro de exatamente um ano, toda a glória de Quedar desaparecerá. E o que restar do número dos flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuto. Porque assim o disse o Senhor, o Deus de Israel. Então, várias profecias contra várias regiões daquele mundo, do mundo conhecido, naquela região, naquele período. Agora o capítulo 22 é uma profecia contra Jerusalém, próprio povo de Deus, a própria região ali sagrada, né, onde estava o templo. Sentença contra o Vale da Visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços? Você estava cheia de aclamações, era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto digo, não olhem para mim. Deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo. Porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no Vale da Visão. Um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes, porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e Quir prepara os escudos. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia, vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Que versículo legal esse versículo 11 aqui, olha só. Tudo isso aconteceu, mas vocês não olharam para cima, não olharam para Deus, não olharam para aquele que criou todas as coisas, que fez com que todas essas calamidades acontecessem. Naquele dia o Senhor dos Exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Olha só o convite de Deus. Para que é? Para a calamidade, para o choro, para o sofrimento. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Olha só. Deus os convidava a rasgar suas vestes, a se vestir de roupa de saco, enfim, de lamentar e chorar. Mas o pessoal só estava se alegrando, só estava se divertindo. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho. Festa, era festa. E disseram, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, vamos aproveitar o hoje, o que importa é o hoje. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo traços característicos do nosso povo, do nosso tempo. Pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com Deus. Mesmo no meio de calamidades, mesmo no meio de tanto sofrimento, as pessoas estão querendo se divertir mais e mais. Se embriagar de alegria. Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Sebna é removido do ofício, Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunta-lhe:
O que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios, menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá. E a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Eu não sei exatamente agora, teria que pesquisar, né? Quem que é o Sebna e quem que é o Eliaquim. Aqui está fazendo uma referência a 2 Reis 18:18. Deixa eu ver aqui. Mandaram chamar o rei e quem saiu ao encontro deles foram Eliaquim, filho de Hilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Teria que ler, se quiser ler esse capítulo aí para relembrar, eu não estou me lembrando exatamente do contexto. Mas aqui, basicamente, alguém que estava com muito poder, muita autoridade ali no palácio, era alguém importante, que é removido do seu ofício e Eliaquim é colocado em seu lugar. E essas palavras aqui sobre Eliaquim me faz pensar realmente em quem é colocado no trono, quem tem o seu reino estável, firmado para todo sempre. Me parece aqui um trecho bem característico de uma profecia messiânica. Então, parece que de alguma forma ele aqui representa, nesse texto aqui, um tipo de Cristo, né? Um prenúncio da pessoa e da obra de Jesus. Muito bem, agora vamos para Hebreus capítulo 2. Esses dois capítulos de Isaías me pareceram bastante difíceis em relação aos outros que a gente já leu. Vamos lá. Hebreus 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, o capítulo 1 falou muito aqui de Cristo como aquele que é muito acima dos anjos, e por causa de tudo isso, né, por esta razão, especialmente aqui no versículo 14, né, de que os anjos são ministradores, eles são servos, então por essa razão
Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Uma instrução aqui de que nós devemos nos apegar à palavra para que delas jamais nos desviemos. Então, seria da nossa parte tolice negligenciar aquilo que foi anunciado e que se provou verdadeiro até hoje. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Esse aqui é uma citação do Salmo 8. É interessante aqui essa citação sendo feita com referência a Cristo, não ao ser humano, né, especificamente, mas a Cristo. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Então, o Salmo 8, que exalta a humanidade, né, a aplicação primordial dele é cristocêntrica. Quem é esse homem que foi coroado de glória e de honra? É o Filho de Deus. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Olha que interessante. Tudo está sob o domínio de Cristo. Tudo, tudo. Não tem nada que não esteja sob o domínio de Cristo. Mas neste momento, não vemos. Não conseguimos perceber. Nossos sentidos não captam este fato. Nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Gente, isso aqui é a interpretação do Novo Testamento do Salmo 8. Se você quiser, faça isso, leia lá o Salmo 8. Depois vem aqui e lê de novo. É o Novo Testamento, essa carta aos Hebreus, interpretando o Salmo 8. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Olha só, o que ele está explicando é que o Salmo 8, que exalta a humanidade, né, fala muito do ser humano, ele tem tudo a ver com Jesus, né, com Jesus, o Filho de Deus, que assumiu a forma humana, porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos a aperfeiçoar-se por meio do sofrimento. Então ele precisava se tornar um ser humano para que por meio do sofrimento fosse aperfeiçoado o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, essa parte eu já li, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Nós somos seres humanos, inclusive Jesus, o nosso Senhor, é um ser humano. Que coisa incrível. Ele se fez homem para isso, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Olha só, Salmo 22, o Salmo de Davi. Aqui com a interpretação de sendo palavras de Cristo. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. Isaías 8,17. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Isaías 8,18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, da carne e do sangue,
para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, ele está justificando por que ele tem que vir ser humano. O capítulo 2 tem esse objetivo, dizer por que Jesus, sendo ele aquele que está acima dos anjos, tem todo o poder, por que ele precisou ser homem? Né? Então, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. É essa a argumentação. Era necessário que ele fosse em tudo um ser humano, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então é uma defesa ou uma explicação do porquê Cristo teve de ser homem, foi para sofrer, foi para se tornar o nosso Salvador, foi para ser, por meio do seu sofrimento, por meio da sua vida, um substituto para todos nós. Ele não poderia ser Salvador sem ser humano. Ele se tornou humano para isso. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Deixa eu fazer aqui a marcação e a gente já vai fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela leitura que pudemos fazer, leitura bem difícil, especialmente de Isaías 21 e 22, as profecias contra diversas regiões que a gente nem conhece tão bem, regiões antigas, povos antigos. Obrigado a Deus porque pudemos ver ali a tua providência, o teu cuidado com o seu povo, anunciando a destruição de povos inimigos, como a Babilônia, mas também anunciando ao seu próprio povo os seus pecados, de estarem vivendo, buscando diversão, buscando alegria no momento em que deveriam se arrepender e chorar. Que isso não aconteça conosco, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos mova a um quebrantamento, Pai. Quando temos motivo, claro, sempre para nos arrepender, para nos humilhar diante do Senhor, não permita que a gente haja de modo irresponsável, leviano. Nos ajuda a ter seriedade, ter uma vida piedosa e quebrantada diante do Senhor. E a respeito, Pai, desse texto de Hebreus tão profundo, tão complexo, sobre Cristo e a sua natureza humana. Ah, Senhor, quanta beleza na obra de Cristo, quanta graça, quanto amor da tua parte em enviar seu Filho para que, como um ser humano pequeno como nós, se tornasse o nosso Salvador. Que beleza, que maravilha, que obra grandiosa. Senhor, abençoa-nos, Pai. Continua a nos abençoar ao longo desse ano com a Tua palavra, edifica-nos. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.